Terceiro, disfunção comportamental. As disfuncionalidades relacionadas à maneira de agir das pessoas borderline podem ser identificadas pelas seguintes características: necessidade de controle externo. Em função do caos emocional que vivenciam em seu interior, os border tentam se equilibrar exercendo controle tanto sobre as pessoas que lhes são importantes, quanto do ambiente ao redor. É claro que essa fiscalização, além de não trazer paz emocional, costuma desgastá-los a tal ponto que os coloca em permanente estado de alerta. Isso resulta em níveis elevados de ansiedade, estresse, hiperreatividade, explosões, acessos de raiva, ira e etc. Para exercerem esses controles, os borders se valem de muita rigidez e inflexibilidade no trato com as pessoas de seu convívio mais íntimo, com tendências a culpá-las quando as coisas não acontecem do jeito que eles gostariam. A disfuncionalidade comportamental é caracterizada pela dificuldade dos border em adequar suas reações, que são, na maioria das vezes, extremadas e destrutivas. Dentre elas estão o uso de drogas, a promiscuidade, a compulsão por compras, comida ou jogos, a prática de direção arriscada e etc. Padrões de aparência oscilante. Quando se trata do estilo de se vestir, os borders são uma verdadeira metamorfose ambulante. Oscilam de acordo com as circunstâncias, as amizades ou os envolvimentos amorosos. Níveis de energia física incomuns que se manifestam em explosões inesperadas de impulsividade. Nessas ocasiões, os border adquirem uma força que lembra a história do incrível Hulk. Às vezes, são necessárias várias pessoas para contê-los. Brigas e conflitos frequentes. É comum que os borders estejam sempre arranjando confusões em lojas ou restaurantes, nas ruas, etc. Essas situações costumam gerar muitos constrangimentos para seus acompanhantes, amigos, familiares ou parceiros afetivos. Comportamento recorrente de automutilação ou tentativas de suicídio. Como exemplo, cito o filme Garota Interrompida, de 1999, estrelado pela atriz Winona Ryder. Baseado no livro autobiográfico de Susanna Kaiser e ambientado no fim dos anos 1960, ele narra o período em que a escritora esteve internada em um hospital psiquiátrico. Filha de pais ricos, a jovem era rebelde, insubordinada, sentia-se inadequada, ambivalente e com dificuldade de socialização. Teve vários parceiros sexuais e desde muito cedo pensava frequentemente na própria morte. Em situações de estresse, angústia e sofrimento, era comum provocar lesões em si mesma. Aos 18 anos, em uma das tentativas de suicídio, feriu o próprio pulso, ingeriu 1 litro de vodka e vários comprimidos de aspirina. Questionada pelo médico, alegou estar com muita dor de cabeça e tentar parar os saltos no tempo, a depressão, a dor e o fato de não sentir o osso da própria mão. Susanna foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e internada por 2 anos. Durante o período no qual conheceu meninas com vários transtornos psiquiátricos, se identificou e se apaixonou por uma psicopata, tentou fugas e presenciou o suicídio de uma colega. Sobre esse episódio, a jovem disse que sabia como era querer morrer. Você tenta se ajustar e não consegue. Você se fere por fora tentando matar o que tem por dentro. Relações interpessoais intensas e caóticas. Outro exemplo do filme com uma personagem tipicamente borderline é Vicky Cristina Barcelona, 2008, de Woody Allen. O filme conta a história de 2 amigas norte-americanas, Vicky e Cristina, que passam férias na Espanha. Cristina, Scarlett Johansson, se envolve com João Antônio Javier Bardem, um pintor carismático e sedutor, e vai morar com ele. O que ela não sabe é que João está separado de Maria Helena, Penélope Cruz, uma fotógrafa e pintora talentosa, belíssima, porém passional, temperamental, de comportamento violento e autodestrutivo. Após uma das tentativas de suicídio de Maria Helena, João a leva de volta para casa. Os 3 passam a dividir o mesmo teto e, assim, acabam formando um triângulo amoroso. Extremamente ciumenta, Maria Helena sempre teve um relacionamento conturbado com João, regado a brigas, escândalos e até tentativas dela de matá-lo. No entanto, ela não consegue viver sem ele, já que João é sua conexão com a vida real, é a razão de sua existência. De forma surpreendente, Cristina passa a ser o ponto de equilíbrio, o ingrediente que faltava para que o casamento tivesse uma harmonia. Mas quando Cristina resolve ir embora, Maria Helena não aceita a separação. Tem um ataque de fúria e a vida amorosa dela com João volta a ser complicada e destrutiva. Dependência excessiva dos outros. Dificuldades no trato interpessoal. Muitos border conseguem manter e conservar relações interpessoais, desde que estejam em nível superficial.
Se houver um convívio mais frequente e intenso, os conflitos logo aparecem com graus de intensidade e frequência variáveis. Tendência ao isolamento. Após um ataque de fúria ou de frustrações afetivas e emocionais, como términos de relacionamentos ou problemas profissionais, os border podem ficar alguns dias trancafiados em seus quartos ou mesmo sem sair de casa por um período considerável. Comportamentos frequentes para proteger-se de possíveis separações afetivas. Em Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, de 1988, de Pedro Almodóvar, a atriz Carmen Maura vive o papel de Pepa, uma mulher impulsiva, exagerada, instável e passional. Depois que seu amante Ivan, Fernando Guilhem, termina o relacionamento deixando um recado na secretária eletrônica, Pepa, inconformada, tenta encontrá-lo de forma obsessiva e descontrolada, para que ele lhe dê explicações. Dentre muitas confusões, dramas e comédias, ela queima a cama do casal, joga a mala de Ivan no lixo, prepara um gás pátio com muitos calmantes para dopá-lo e, apesar de tudo, consegue salvá-lo da ex-mulher que tenta matá-lo. Chantagens emocionais constantes e atos de irresponsabilidade. Comportamento paradoxal em suas relações interpessoais. Apesar de os border buscarem a atenção e o afeto das pessoas, o fazem, na maioria das vezes, de modo inábil, manipulador e conflituoso, o que suscita a rejeição que tanto temem. Quarto, disfunção pessoal. Por fim, descreva a disfuncionalidade pessoal que acomete a personalidade borderline. Sobre esse aspecto, destaco a inabilidade dos border em ter percepção de si mesmos. Eles sentem como se tivessem várias personalidades ao mesmo tempo, têm crises de identidade frequentes e apresentam dificuldade para entender os próprios sentimentos e vontades. Os borders se descrevem como estranhos no próprio ninho e, em função disso, acabam por ser facilmente influenciados por opiniões e comportamentos alheios. As características mais comuns são sensação de vazio e de solidão, frequente comparação a outros com uma visão autodepreciativa, dificuldade em expressar suas necessidades e seus sentimentos, facilidade em serem influenciados e manipulados, assim como tendência a manipular as pessoas ao redor para ter controle externo das situações. Estilo de se vestir variável e instável, como seus afetos. Como as fases lunares, os border tendem a apresentar fases estéticas diversas e sem muita relação com a moda vigente. Trata-se, antes de tudo, do estilo border de ser e se ver. Agora que todos os aspectos que envolvem um transtorno de personalidade borderline foram dissecados, temos que ser cautelosos com possíveis avaliações leigas, que tendem a rotular as pessoas sem a consulta de um profissional especializado, nos diversos transtornos do comportamento humano e, em especial, nos transtornos de personalidade. Não podemos, de forma alguma, incorrer no equívoco de diagnosticar todas as pessoas que apresentam alguma das características aqui descritas em detalhes. O que caracteriza, de fato, o transtorno de personalidade borderline é a presença de um conjunto bem delineado de sintomas e o padrão de frequência, intensidade e temporalidade com que eles estão presentes no cotidiano desses indivíduos. Ser border é muito mais do que parecer border. Também não podemos esquecer que muitas características dessa personalidade tão complexa são difíceis de serem identificadas e, principalmente, de serem diferenciadas de outros transtornos mentais, como exposto anteriormente. Entre eles estão a depressão, o transtorno bipolar, a ciclotimia, o TDAH, os transtornos de ansiedade, incluindo aqui o estresse pós-traumático, o transtorno de personalidade psicopática ou antissocial, entre outros. Em alguns casos, a diferenciação pode se mostrar ainda mais difícil, uma vez que alguns transtornos podem estar associados à personalidade borderline, comorbidade. O diagnóstico preciso de borderline requer grande experiência com esse tipo de personalidade, além de muita atenção e dedicação do psiquiatra para ver o que os border escondem, inclusive deles mesmos. A colaboração de familiares e pessoas de seu rol afetivo que queiram de fato ajudar também é imprescindível nessa empreitada tão difícil quanto desafiadora. Além disso, é importante frisar que, para realizar o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, o psiquiatra conta com um manual de transtornos mentais, uma espécie de bíblia da psiquiatria, desenvolvido pela Associação de Psiquiatria Americana, e no qual os critérios para a identificação dos borderline estão relacionados. De forma concisa, exponho a seguir esses critérios diagnósticos. Destaco ainda ser necessária a presença de, no mínimo,
5 das características descritas por um período de pelo menos 1 ano, em contextos sociais diferentes, para que o diagnóstico possa ser estabelecido de fato. Primeira, impulsividade potencialmente perigosa em pelo menos 2 áreas, como gastos excessivos, promiscuidade, direção perigosa, abuso de drogas, compulsão alimentar e etc. Segundo, ira inapropriada e intensa ou dificuldade para controlá-la. Terceiro, instabilidade afetiva devido a uma grande reatividade do estado de humor. Quarto, ideias paranoides transitórias relacionadas a estresse ou sintomas dissoativos graves. Quinto, alteração de identidade, instabilidade acentuada e resistente da autoimagem ou do sentimento do self. Sexto, um padrão de reações interpessoais instáveis e intensas. Sétimo, esforços frenéticos para evitar um abandono real ou imaginário. Oitavo, ameaças, gestos ou comportamentos suicidas recorrentes ou comportamentos de automutilação. 90% dos borderline irão cometer uma ou algumas tentativas de suicídio e, infelizmente, 10% dessas culminarão em óbito. Nono, sentimentos crônicos de vazio. Existem ainda os chamados border atípicos, ou seja, aqueles que apresentam algumas características do funcionamento border, mas são insuficientes para preencher todos os critérios necessários para o diagnóstico preciso. Sobre esse aspecto, não podemos esquecer que existe um degradê dentro do conceito de personalidade borderline, e essa graduação do espectro abrange quadros comportamentais que vão desde um simples traço borderline, com a presença de algumas características, até o border típico. Esse último é mais fácil de ser identificado em função da quantidade e intensidade de características presentes em determinada pessoa. Para se ter uma ideia prática da complexidade que envolve o diagnóstico de uma personalidade borderline, é bastante comum atender em minha clínica pacientes que levaram em média 10 anos até receber o diagnóstico correto, isto é, por 10 anos eles foram atendidos, mas com diagnósticos equivocados. A maioria desses pacientes nem sequer possuía algum tipo de avaliação consistente que indicasse, mesmo que de forma leve, um possível diagnóstico de borderline. Uma parcela significativa desses pacientes sem avaliação adequada já foi passado por internações em função de diversos sintomas, como depressão, pânico, abuso de álcool e de outras drogas e tentativas de suicídio. Apesar de todo esse histórico, a maior parte dessas pessoas e de seus familiares jamais ouviu falar em personalidade borderline. A jornada rumo à identificação, ao entendimento e às possibilidades terapêuticas para essas personalidades está apenas começando. Há muito a ser estudado e descoberto, e esse livro é uma pequena colaboração para o início dessa caminhada.